Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Nessa tarde ou nesse dia, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre um artigo aqui do JAV, o JAV de número 333, amém? Para que nós possamos entender melhor o chamamento de Deus. Até porque que o título deste artigo é Chamados para Cooperar com Deus. Senhor Jesus. E após o início do ministério do Senhor Jesus, assim que ele foi batizado, com 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério nos alertando. Eu quero ler com os irmãos Mateus 4, o versículo 17, diz assim: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém, irmãos? Que este é o primeiro quesito que nós precisamos de observar para cooperar com o Senhor Jesus, porque o título é Chamados para Cooperar com Deus. E aí então, continuando, o Senhor Jesus não parou, ele continuava caminhando, tá? E convidando pessoas para cooperar com ele neste ministério. Continuando no versículo 18 diz: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E o versículo 19: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém, irmãos? Nós precisamos de observar um grande princípio, é o princípio da obediência. Este é o princípio, irmãos, que nós precisamos de estar sempre observando. A obediência. Quando o Senhor fala conosco, nós precisamos imediatamente reagirmos e agirmos. Amém? Vejam bem. E esse chamado do Senhor Jesus, ele não parou por aí. Ele continua. Senhor Jesus. E sabe por que o Senhor continua a nos chamar, irmãos? É porque Ele confia em nós. Ele quer salvar todo o homem. Ele quer nos transformar. E por um outro lado, Ele quer precisar de nós. Senhor Jesus. Irmãos, e este chamado consiste em alguns pontos. Vamos ver 3 pontos. Primeiro, em Mateus 4,19, diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós já lemos esse versículo, mas eu quis frisá-lo novamente pelo fato de que este é o primeiro chamamento. Vinde a mim. O Senhor, quando nos chama, vinde a mim, é porque Ele tem algo para que nós possamos cumprir. Vamos ver o segundo ponto. 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, por aí nós podemos ver que o próprio Senhor Jesus, Ele conhece as nossas dificuldades, conhece nossas fraquezas, mas Ele é o nosso pastor. Ele compadece de nós. Então, este é o segundo ponto. Primeiro, Ele nos chamou para vir a Ele. E o segundo, o que temos que fazer é negar a nós mesmos e tomar a cruz. E também tem o terceiro ponto, que está no capítulo 11, no versículo 28. Ele disse assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Amém, irmãos? 3 grandes oportunidades que o Senhor está nos dando. Isso porque Ele nos ama. Ele está nos chamando, irmãos, é porque Ele nos ama e Ele confia em nós. Veja só. Primeiro, Ele chamou para vir a Ele. Segundo, nos mostrou o que nós deveríamos fazer. E nós vimos que não será fácil negar a nós mesmos, porque o nosso homem natural, ele quer viver de delícias, de sossego, né? E para servir o Senhor, nós precisamos de deixar a nossa zona de conforto e tomar a cruz. Mas no terceiro, é um grande conforto para todos nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja o Senhor. Também eu quero, irmãos, tocar no ponto de que, nesse primeiro chamamento, o Senhor nos convida para vir, né? No segundo, Ele nos mostra o que devemos fazer. E no terceiro, Ele está nos encorajando que, se estivermos cansados, se estivermos sobrecarregados, é só vir a Ele. Continuando, Ele ainda diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Senhor Jesus, o Senhor sabe que para segui-lo requer perseverança. Nós precisamos de ser perseverantes em seguir o Senhor. Irmãos, e nós temos visto, né, nesta conferência, que começou em setembro, o tema geral da conferência é: Deus nos chama para o seu reino e glória. Então nós podemos ver, irmãos, que se nós hoje formos obedientes ao Senhor, cumprir com os deveres que Ele tem nos dado, tá? O final será participar do reino milenar e a glória no porvir. Amém? Jesus é Deus. E eu quero fazer uma pequena oração para encerrar. Senhor Jesus. Irmãos, quero agradecer ao Senhor porque Ele tem nos chamado. E eu quero dizer a Ti, Senhor, que nós precisamos de Ti. Por isso, Senhor, venha nos salvar. Visita neste momento a cada um lar, a cada irmão, Senhor Jesus, e confirma este chamamento para que nós possamos Te servi-lo. Amém. Jesus é o Senhor.